Bom, em primeiro lugar, queria dar os parabéns à organização por mais este fórum, que este ano teve a coragem de endereçar aqui vários temas importantes para uma reflexão conjunta de todos nós sobre o passado, o presente e o futuro de Angola. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, aqui no meio destes distintos painelistas. Penso que o nosso tópico é um tópico que não é muito normal, e queria dar os parabéns também, porque nós somos muito rápidos a criar programas e somos muito lentos a avaliá-los. E tudo o que nós podemos fazer no sentido de analisar resultados de programas, de iniciativas que permitam depois corrigi-los e melhorá-los, acho que é positivo. E, portanto, tudo o que nós pudermos contribuir no sentido de uma reflexão sobre as iniciativas que estão a acontecer e se elas estão ou não estão a ter o impacto que era desejado, penso que é positivo e nós estamos disponíveis. Eu vou usar aqui a deixa do Sr. Adérito e vou começar a desabafar. Pode ser ou não? Porque esta conversa faz-me lembrar um cartoon. E nós às vezes no banco comentamos isso, que é, imaginem uma guerra entre índios e cowboys, em que os cowboys têm espingardas e os índios têm arco e flecha. E há uma pessoa que está por trás do chefe dos índios a dizer, olha, quer falar contigo, tenho aqui uma ideia excelente para ti. E ele está com uma metralhadora na mão. Queria-lhe vender uma metralhadora ao chefe dos índios. E o chefe dos índios está a dizer, pá, não me incomodes, não vês que estou no meio de uma guerra e não posso parar agora. E, portanto, isto para dizer o quê? Nós muitas vezes perdemos muito tempo a falar do micro, do detalhe do micro, sem perceber quais é que são as razões que levam ao micro estar a acontecer. E, portanto, eu acho que nós precisamos de passar mais tempo a falar do macro, para percebermos quais é que são os temas que estão a causar estes desafios que nós temos. E enquanto nós não resolvermos essas, digamos assim, root causes, que são macro, quase todas macro, é muito difícil nós implementarmos programas micro para resolver problemas que são causados pelo problema macro. O que é que eu quero dizer com isto? Nós há mais de 7 anos, 7, 8 anos, que organizamos um Economic Briefing trimestral em que convidamos o nosso economista-chefe a vir falar sobre a macroeconomia, falar sobre a economia angolana, a situação da economia angolana. E este ano, eu estava a ver as minhas notas hoje de manhã, este ano o primeiro que tivemos foi em abril, e em todos os eventos que nós tivemos dos Economic Briefings, nós falámos dos mesmos temas, em todos. Quais é que são os temas? Eu tenho aqui, vou dizer, são 5 desafios que nós temos. Primeiro, temos uma economia que é excessivamente dependente do petróleo, o que causa vulnerabilidade a choques externos. Isto é um problema. O que é a realidade hoje? Nós temos uma tendência da produção petrolífera decrescente, volto a dizer. Aliás, não é por acaso que no mês de julho tivemos, pela primeira vez desde 2023, se não estou em erro, uma produção inferior a 1 milhão de barris de petróleo por dia. E não é por acaso também que o peso do petróleo no PIB tem vindo a diminuir. Já está neste momento nos 20%, de acordo com os dados do primeiro trimestre de 2025. O petróleo representa 20% do PIB de Angola. Primeiro desafio. Segundo desafio, nós precisamos, na altura estávamos a discutir, precisamos de um choque gigante de investimento direto estrangeiro em Angola. Um choque positivo. Fora do setor petrolífero. Que dados é que temos? O investimento direto estrangeiro em Angola, fora do setor petrolífero, é zero. Ou praticamente zero. Quando digo zero, estou a falar de grandes escalas, não é? Porquê?
Porquê é que o investimento direto estrangeiro fora do setor petrolífero em Angola é zero? Questão macro, para ser discutida. Terceiro tema, precisamos de um choque positivo na oferta de bens e serviços. Não é? Porque nós andamos a discutir que é preciso aumentar a produção nacional, especialmente de bens alimentares, e, portanto, temos que aumentar a oferta. O que é que temos vindo a fazer? Temos o Aviso 10, temos os vários fundos que existem, foram aqui falados alguns fundos já, temos os vários planos que foram implementados. Há um aumento da oferta, há um aumento da produção nacional, mas é ao ritmo que nós queremos? Não. Então, o que é que nós temos que fazer para aumentar esse ritmo? Essa é outra questão. Quarto desafio. Nós temos de ter uma economia diversificada. Falamos muito na diversificação da economia. Mas, na minha opinião, a motivação da diversificação da economia não deve ser apenas a redução das importações, mas deve ser essencialmente as exportações. Nós devemos ter uma economia diversificada pelas exportações. Isso é fundamental para Angola, porque Angola tem que ter capacidade de originar divisas fora do setor petrolífero e, como sabemos, as exportações vão originar divisas. Porque Angola tem que ter indústrias competitivas para atuarem no mercado regional e, como sabemos, temos um mercado integrado na SADC e vamos ter o Acordo Continental de Comércio Livre a bater-nos à porta qualquer dia, em que vamos concorrer de igual para igual com indústrias aqui na região. E, portanto, temos que, cada vez mais, acarinhar e facilitar as exportações. No outro dia estava numa conferência, estava um empresário a dizer que é mais fácil importar do que exportar. Isto é uma aberração, quer dizer, temos que perceber porquê. Qual é o papel da política fiscal em promover esta importação? E, por último, só para terminar, e talvez a mais importante de todas, nós precisamos de uma dívida pública baixa, com um custo da dívida baixo e sustentável. E a verdade é que temos uma dívida pública face ao PIB baixo, mas não sei se vocês têm a noção, mas o rácio serviço da dívida versus receitas fiscais é da ordem dos 100% neste momento. Da ordem dos 100%. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que grande parte dos recursos fiscais que são originados pelo Estado são neste momento alocados ao serviço da dívida. E isso vai continuar nos próximos anos. O que é que nós precisamos de fazer para reduzir esse serviço da dívida? Enquanto nós não resolvemos estes desafios, nós podemos ter dezenas de conferências, mas os problemas no terreno vão se manter os mesmos. Inflação, taxas de juro, volatilidade de alguma política económica, imprevisibilidade de decisões regulatórias, política fiscal que talvez não vá de encontro às ambições dos empresários. Enfim, eu diria que estes são os principais desafios. Peço desculpa divagar aqui, mas é a minha visão. Compreendo.